Vamos orar. Ó nosso Senhor, nosso Pai, que privilégio que Tu nos dás desta manhã, podermos cantar uma melodia tão bela como esta, que carrega uma letra tão preciosa como a que acabamos de entoar. Nosso Deus, nós sabemos que Tu tens um nome santo, porque Tu és um Deus santo. E nós louvamos-te, ó Pai, porque Tu nos tens feito santos para estarmos aqui. Nós não somos merecedores de tão grande privilégio, sabemos disso. Mas foi por meio de Jesus Cristo, do Teu Filho perfeito, que Tu nos aperfeiçoaste e nos estás a aperfeiçoar, para que podemos nos levantar não com os nossos méritos, porque nós reconhecemos que não os temos, mas com base nos méritos de Jesus podermos adorar-te, glorificar-te, honrar o Teu nome, bendizer-te e tomarmos o Teu nome como precioso que Ele é. É por causa do nome de Jesus que nós estamos reunidos nesta manhã. É por causa deste nome poderoso que nós podemos louvar e bendizer o Deus Criador dos céus e da terra, que também fala conosco. E é com essa expectativa, Senhor, que agora nós abrimos a Tua palavra, desejando ser ensinados, edificados por Ti, aproximados a Ti, por meio da Tua revelação. É no nome precioso do Teu Filho, do nosso Salvador, de Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Deuteronômio, capítulo 5. O versículo 1, nós lemos que Moisés chamou a todo Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que aprendais e cuideis em cumpri-los. E é uma aplicação que nós fazemos, ler este texto e ouvir Deus nos chamar para o ouvir. É o Senhor que nos chama para nós ouvirmos a Sua palavra. É isso que nós exortamos uns aos outros, nós chamamos uns aos outros, convidamos uns aos outros para nos reunirmos numa manhã como esta, num dia como este, para ouvirmos a palavra de Deus que hoje é falada aos nossos ouvidos, para que a aprendamos, para que cuidemos em cumpri-la. É isto que nós dizemos aos nossos irmãos. Nós somos então convidados e nós convidamos outras pessoas para ouvirem, para nós ouvirmos e ouvirmos juntos então a palavra do Senhor. Nós vamos meditar no versículo 11. Vamos ler o versículo 11 que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Nós vamos repeti-lo e vamos ler juntos. Vamos ler juntos estas palavras. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. São palavras sérias, muito sérias. É um momento muito solene este de ouvir o Senhor chamar-nos para ouvirmos e Ele dizer-nos: não tomarás o meu nome em vão. Vamos ver o que isto significa. E esta expressão, não tomarás, ela é baseada ou é transmitida através de um verbo que traz a ideia de levantar, de erguer, de carregar, de tomar. Algo que é arrastado, levado, como se fosse levado embora enquanto a pessoa anda. Ou fazer trazer para si, ter trazido consigo, assumir que é seu. Então há uma ideia de pertença.
Tomar dá essa ideia de demonstrar, de revelar e assumir como seu. E é uma imagem que o Novo Testamento traz de algo muito digno e muito precioso, mas esta imagem de carregar algo também me fez lembrar de algo negativo que no Velho Testamento, no livro de Eclesiastes, também aparece. Uma imagem curiosa que Salomão, acreditamos então que foi Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes, e na reflexão acerca da vida ele faz várias considerações, vários desabafos, coisas que ele aprendeu. E ele diz assim no versículo 1 do capítulo 10, em Eclesiastes 10:1: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Ou seja, aquele perfume, todo ele é muito cheiroso, todo ele é muito perfumado, mas basta uma mosca morta tornar aquele perfume em algo profanado e estragado e faz exalar um mau cheiro. Então é esta ideia do exalar, algo que se sobressai, algo que surge, que aparece, que se percebe. Assim é, para a sabedoria e a honra, um pouco de estultícia. Então tomar o nome do Senhor em vão é estultícia. Um nome que é tão precioso, um nome que deve ser honrado, um nome que deve ser tido como o mais poderoso e sábio, porque ele representa o Senhor. Usar palavras inúteis, indevidas, impuras para se referir a algo tão santo e sábio, algo tão puro e honrado, é insensatez, é estupidez, é estultícia, é loucura. Mas então a imagem do Novo Testamento está em 2 Coríntios, no capítulo 2, em forma de ilustração desta ideia de tomar, do que significa. Então a imagem fez-me lembrar deste texto em 2 Coríntios 2, no versículo 14, quando Paulo diz assim: graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, para com estes cheiro de morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Então é sobre este aroma, este cheiro, este exalar, esta manifestação. É uma imagem então que procura transmitir a ideia de tomar o nome de Deus, de carregar o nome de Deus, associar o nome de Deus à pessoa que fala sobre Ele, que se identifica com Ele, que se refere a Ele. É uma manifestação do conhecimento de quem Deus é, da fragrância do seu conhecimento. Então, tomar o nome de Deus, assumir o nome de Deus, carregar o nome de Deus, é carregar e assumir o conhecimento de quem Ele é, da forma como Ele se tem revelado. Porque o nome é algo muito importante. O nome é a reputação, é a fama, refere-se à glória. Esta palavra hebraica, ela é importante. E na sabedoria hebraica, nós lemos em Provérbios 22 que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então o bom nome é uma ideia que está paralela ao ser estimado. Ter um bom nome significa sinônimo de quando alguém refere o nome, essa pessoa tem boas memórias, ela sente satisfação, ela tem estima, ela tem gosto, tem prazer. O nome associa a reputação. Ouvir o nome de alguém, trazemos a imagem dessa pessoa, trazemos a reputação que ela tem para nós, a sua fama, como ela é conhecida, como é que nós a conhecemos, o seu caráter e virtude ou os seus defeitos.
e falhas e fracassos ou pecados. O nome é importante no Antigo Testamento e muito curiosa esta ideia, esta imagem também que nós encontramos em Êxodo, no capítulo 33. O versículo 12, nós lemos assim: Moisés disse ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste: Conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Isto é o Senhor a falar com Moisés. Achaste graça aos meus olhos, por isso eu conheço-te pelo nome. Versículo 17, disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. A ideia de conhecer pelo nome revela intimidade, revela proximidade, revela comunhão, e neste caso apreço. Achar graça é achar favor, é olhar com bons olhos. Esta semana comecei a ler o livro de Números e parei para meditar no capítulo 1, as vezes que na minha versão surge a expressão nominalmente. O contexto é de contar números, contar o povo. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça. E depois, todo o texto, todo o capítulo 1, vai mencionando as tribos e vai sendo repetida esta expressão nominalmente, ou seja, nome por nome. E o versículo 17 diz: Então Moisés e Arão tomaram estes homens que foram designados pelos seus nomes. Deus conhecia cada um daqueles homens que foram escolhidos, foram contados, foram selecionados. Bom, isto teve um impacto grande para mim, porque esta ideia do Senhor conhecer o nome, conhecer cada um pelo nome, revela que nada escapa ao Senhor, ao seu conhecimento, à sua omnisciência. Ele sabe, inclusive, o nome de cada um dos seus filhos, dos seus servos. Ele sabe o nome de cada um de nós e o que isso representa. E fez-me meditar, pensar, então, na omnisciência de Deus, como os seus olhos percorrem toda a terra, Ele conhece corações, mentes, Ele discerne, Ele sabe muito bem quem nós somos. Foi para isso, ou foi assim que eu usei Números 1 a meditar esta semana. Mas os nomes são realmente importantes. Dizem que é das palavras mais doces que os nossos ouvidos podem ouvir, é alguém chamar o nosso nome e a pronunciá-lo adequadamente. Há pessoas que não gostam do seu nome, até mudam o seu nome, mas o nome refere-se à pessoa e é bom ser lembrado, é bom ser estimado. É importante ter um bom nome, diz a sabedoria bíblica. Porque o nome é uma representação da pessoa. A natureza e os atributos de Deus, a totalidade do seu ser e especialmente a sua glória são refletidos no seu nome. Então, o nome de Deus é o nome mais importante. E por isso há um mandamento dedicado exclusivamente a essa questão do nome do Senhor. E nós precisamos também pensar o que o nosso nome tem representado, e vamos falar sobre isso um pouco mais à frente, nas aplicações. Mas quando alguém diz o nosso nome, que tipo de sensação tem? Que tipo de impressão essa pessoa tem de nós? Que tipo de estima? A Bíblia diz que é importante ter um bom nome. Mas no caso do Senhor é muito mais importante entender o que significa tomar o nome do Senhor em vão, porque Ele faz uma ameaça neste mandamento. Existem promessas em alguns mandamentos, neste existe uma ameaça. Diz que o Senhor não terá por inocente
aquele que tomar o seu nome em vão. A expressão inocente é estar sem culpa, dá a ideia de algo que está vazio, portanto está no sentido de limpo, está puro, está livre de culpa, não tem sujidade lá dentro, foi absolvido, foi purificado e por isso é deixado impune. Isso é o inocente. Mas o Senhor não considerará assim inocente, limpo, puro, alguém que tome o seu nome em vão, que exale, que expresse, que mostre, que carregue uma imagem ou uma ideia errada sobre ele. Mas sem dúvida que a palavra, talvez, eu creio que mais importante neste texto de entendermos e percebermos é o que significa em vão. O que é em vão? Porque o foco está aqui, é tomar, e é uma expressão neutra, carregar, levar, erguer, exalar, mostrar, demonstrar, mas tomar em vão. O que significa tomar em vão o nome do Senhor? A palavra hebraica traz a ideia de vazio, de vaidade. Vacuidade está associado ao vazio, ao que não tem nada, não no sentido de puro, mas de inutilidade. É uma coisa sem valor, não tem nada lá. Não tem nada no sentido nada de útil. É algo sem valor, que não tem absolutamente nenhuma utilidade, nenhuma forma de ser usada. É inútil, é fútil. É isso que significa em vão. Uma outra ideia para esta palavra, um outro uso que é comum no Antigo Testamento, é a ideia de engano, de fraude, de mentira, de falsidade. Nós encontramos esta palavra, este mesmo verbo que aqui é traduzido em vão, no versículo 20 deste capítulo. Quando a referência é à mentira, ao falso testemunho, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, é a mesma palavra hebraica que aparece ali para se referir ao testemunho falso, fraudulento. Existe então aqui uma ligação com o nome do Senhor, ou algo que transmite inutilidade. E aqui vemos algumas imagens nos Salmos, duas vezes em dois salmos diferentes, tanto no Salmo 60 como no Salmo 108, vem esta ideia de inutilidade numa oração ao Senhor, presta-nos auxílio na angústia. É uma oração dirigida ao Senhor, reconhecendo que o socorro do homem é vão. Ele é insuficiente, ele é inútil, ele é fútil. O socorro do homem é vão. Esta mesma ideia de inutilidade, ela surge no Salmo 127, um salmo, creio que bem conhecido para nós. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, e é o mesmo verbo que está lá, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E uma outra forma de traduzir, porque o versículo 2 começa com a mesma ideia, inútil, mas é o mesmo verbo, em vão. É, em vão vos será levantar de madrugada, ou inútil é levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Então mostrar a inutilidade do esforço humano sem a presença, sem a bênção divina. É inútil, é vão, é vazio. Embora muitas pessoas acreditem que tomar o nome do Senhor em vão se refira ao uso do nome do Senhor como um palavrão, há muito mais envolvido com o uso inútil do nome de Deus. Mas nós temos contacto com irmãos que falam inglês e nós sabemos que eles associam muito este mandamento a expressões, a interjeições, a desabafos. E então, o uso de palavrões e usar o nome de Deus como se fosse um palavrão ou uma interjeição
A palavra ou a expressão palavrão, ela, num dicionário de português, ela está associada à ideia de profanidade. Usar palavrões é utilizar um tipo de linguagem que é socialmente ofensiva, é insultar, agredir por meio de palavras que são insultuosas, injuriosas, é ofender, é tentar ou procurar descompor alguém, destratar, afrontar. Então, usar palavrões, obscenidades, é fazer uso de linguagem que é considerada indelicada, rude ou culturalmente ofensiva. Pretende mostrar a degradação de alguém ou degradar alguém com palavras ou alguma coisa. Pode ser considerada uma expressão de um sentimento forte sobre alguma coisa. É um intensificador, é dar intensidade ao discurso, e usa-se então um palavrão, uma palavra grande, uma palavra forte, mas que ela traz uma ideia de profanidade. Literalmente esta palavra significa, ela vem do latim, algo que está antes ou fora do templo, do que é sagrado. Profano dá a ideia de algo que está fora ou que está antes de entrar no sagrado. No seu sentido então mais antigo, refere-se à falta de respeito por coisas consideradas sagradas, qualquer coisa inspiradora ou merecedora de reverência. Refere-se ao tipo de comportamento que mostra desrespeito ou que causa uma ofensa religiosa. Então nós temos alguns exemplos de palavras em português que não são necessariamente palavrões, mas que substituem os palavrões. São mais suaves, alguns de nós até usamos esse tipo de palavras, de interjeições, e eu não vou usar aqui, mas é muito comum as pessoas, quando ficam chateadas, usarem esse tipo de interjeições, de desabafos. São palavras que exprimem espanto, impaciência ou indignação. Estão chateadas e dizem uma palavra forte para chocar, ou para desprezar alguma coisa ou alguém, para ofender, mas às vezes é só por um susto ou por um momento de impaciência ou de irritação. Então, voltando à ideia do inglês, há pessoas que, para transmitir essa ideia de insatisfação, de surpresa, de medo, de irritação, elas dizem Jesus Cristo. Em inglês, com sotaque inglês, elas dizem Jesus Cristo para insultar uma situação, uma coisa. Ou dizem, oh meu Deus. Eles dizem isso. Quem fala inglês fica muito chateado e usa esse tipo de expressão, Jesus Cristo. Ou, oh meu Deus. E querem transmitir frustração, querem transmitir irritação, impaciência. Então, os cristãos que falam inglês consideram que fazer isso é tomar o nome de Deus em vão. E se a pessoa quer dizer um palavrão e diz o nome de Jesus, realmente é um uso ofensivo, é um uso que procura macular algo tão santo, que é a imagem de um Deus santo, e associá-lo, em vez de dizer uma palavra feia, obscena, diz uma palavra relacionada, que descreve Deus, mas queria dizer a outra coisa. Substitui. E não faz uma oração. Não diz ao meu Deus porque faz uma oração, porque crê que Deus o pode ajudar. São expressões usadas por ateus e por incrédulos, só para transmitir frustração e irritação, transmitir surpresa. Eles não estão a fazer uma oração. E nesse sentido, nesse contexto, é tomar o nome de Deus em vão, sim. Sem dúvida que é. Mas há muito mais do que isso. Nós, na nossa língua, nós em português, não costumamos usar o nome de Deus, ou talvez alguém diga que essa expressão, oh Deus, ou ai meu Deus, até pode surgir na nossa língua, mas existe algo mais importante do que apenas o uso de interjeições. Mas temos de ter cuidado, sim, se estamos a invocar o nome de Deus, mas não estamos realmente a fazer uma oração, não queremos falar com Ele, não queremos transmitir respeito, devemos estar atentos, sim. Mas há mais
do que apenas interjeições envolvidas com o uso inútil do nome de Deus. E um artigo que este site eu recomendo, Got Questions, já tenho mencionado vários artigos, e lendo esta semana um artigo neste site que eu recomendo como apologeta, um site que teve a influência do irmão Charles Ryrie, que foi professor, que influenciou muito também os professores da Palavra da Vida, especialmente Carlos Osvaldo. São discípulos dele portanto, estamos muito alinhados teologicamente. Eles têm procurado desenvolver respostas, artigos a perguntas muito comuns sobre a fé cristã, sobre as Escrituras. E sobre este assunto, num dos artigos diz assim: a fim de entendermos a gravidade de tomar o nome do Senhor em vão, precisamos primeiro estudar o nome do Senhor a partir da sua perspectiva do Senhor, conforme descrito nas Escrituras. O Deus de Israel era conhecido por muitos nomes e títulos, mas o conceito incorporado no nome de Deus desempenha um papel importante e único na Bíblia. A natureza e os atributos de Deus, a totalidade do seu ser e especialmente a sua glória são refletidos no seu nome. O nome de Deus reflete a sua glória, o seu caráter, os seus atributos. São muitos nomes que Deus tem. Tem um principal, que é aquele que é traduzido como o Senhor, o Eterno, o Deus que é, o que é. Mas os nomes de Deus revelam Deus. E é por isso que nós encontramos expressões como esta nos Salmos e nas Escrituras: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois expuseste nos céus a tua majestade. O Salmo 119 diz-nos que o nome do Senhor é santo e tremendo. E a oração do Senhor, o Pai Nosso, começa por se dirigir a Deus com a frase: santificado seja o teu nome. Uma indicação de que a reverência a Deus e ao seu nome deve estar acima de tudo, deve estar em primeiro lugar nas nossas orações. É honrar o Senhor. Nós oramos e devemos orar principalmente para honrar o Senhor, para reconhecer quem Ele é, a sua divindade, o seu caráter. Mas frequentemente nós vamos à presença do Senhor com as nossas presunçosas listas de afazeres. Aquilo que nós esperamos que o Senhor faça, que Ele realize os nossos pedidos, sem estarmos atentos à sua santidade, à sua grandeza e ao vasto abismo que separa a nossa natureza da natureza dele. O facto de sermos autorizados a estar diante do seu trono é devido apenas ao seu amor misericordioso e gracioso para com os seus. Nunca devemos desprezar esta graça divina. Se podemos orar, se podemos cantar hinos a Deus, precisamos lembrar que é porque Ele é bom, Ele é gracioso, Ele é misericordioso. Nós não merecemos que Ele ouça as nossas orações. Então temos de ter sempre esta aproximação de grande gratidão, enorme gratidão ao Senhor, porque Ele é paciente conosco. Ele ouve as nossas orações porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Por causa da grandeza do nome de Deus, qualquer uso do seu nome que lhe traga desonra ou que macule o seu caráter é tomar o seu nome em vão. O terceiro dos 10 mandamentos, portanto, este que estamos a estudar, ele proíbe tomar ou usar o nome do Senhor de maneira irreverente. Porque isso indicaria falta de respeito pelo próprio Deus. Uma pessoa que usa mal o nome de Deus não será considerada inocente pelo Senhor. No Antigo Testamento, trazer desonra ao nome de Deus estava relacionado com a falha em realizar um juramento ou voto feito em seu nome. Uma fraude, uma desonestidade, uma mentira. Em Levítico 19, versículo 12, nesta lei lemos: não jurareis falso pelo meu nome, diz o Senhor, pois profanaríeis o nome do Senhor, o nome do vosso Deus, e eu sou o Senhor. Então esta ideia de profanar, de usar mal, usar de uma forma que não é santa, que não é sagrada,
fazendo um juramento falso, mentindo, enganando, é uma forma de profanar, de maltratar o nome do Senhor. O homem que usasse o nome de Deus para legitimar o seu juramento, para dar credibilidade à sua palavra, e depois quebrasse a sua promessa, indicava a sua falta de reverência para com Deus, bem como uma completa ausência de medo, de temor da sua santa e justa retribuição. Alguém que faz um voto, faz uma promessa, compromete-se com uma aliança, com alguém, e depois falha em cumprir, revela não ter qualquer temor de Deus, qualquer medo de que Ele seja o justo juiz naquela situação. E isto é muito comum, mais comum do que nós queremos admitir. E há um princípio, porque é que isto acontece? Há um princípio bíblico que explica porque é que isto acontece. Em Eclesiastes capítulo 8, nós lemos que, visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal, inclusive a tomar o nome de Deus em vão, a jurar em nome dele, a fazer pactos, alianças, estabelecer compromissos com pessoas e não cumprir. E fazem isso na presença de Deus. Mas ainda assim não cumprem. Por quê? Porque às vezes a justiça de Deus tarda para vir. Ela não vem imediatamente. Às vezes demora para chegar. E é por isso que nós temos uma disposição para praticar o mal. Para fazer coisas profanas. Profanar o nome do Senhor. Existe dentro de nós, então, uma tendência para fazer o que é errado, porque o castigo não vem logo a seguir. Não vem imediatamente. Demora para vir. Então a nossa tendência é esquecer que Ele virá. Só que nós estamos a ler este texto, estamos a ter esta reunião, estamos a falar sobre isto para dizer, Ele pode demorar o castigo, mas Ele não vai falhar. O Senhor é justo juiz e Ele diz que Ele não toma por inocente quem tomar o seu nome em vão. Nós estamos a ser lembrados que é importante entender o que isto significa, o que significa ser cristão e tomar o nome do Senhor conosco. É algo sério. O Salmo 139, descrevendo o coração dos rebeldes, aqueles que falam contra o Senhor, falam malícia, e aqui a ideia é a mesma palavra de tomar em vão o nome do Senhor. Diz que há aqui uma desobediência, uma rebeldia contra o Senhor, quando se fala mal do Senhor. Isso é coisa de rebelde, de desobediente, não é algo que se espera de um filho, de um adorador. Esta falta de reverência por Deus, mostra uma completa ausência, então, de temor, de medo, de um medo saudável, de um medo que se espera que os crentes tenham, que os filhos de Deus têm. Alguém que conhece quem Deus é, e isso é revelado pelos nomes que Ele revela nas Escrituras, deve infundir temor, reverência, respeito nos adoradores, em nós que lemos a palavra do Senhor, que conhecemos o seu caráter. Fazer isto que está descrito aqui nestes salmos, por exemplo no Salmo 139, é essencialmente o mesmo que negar a existência de Deus. É viver como se Deus não existisse. É viver como se Deus não fosse cumprir as suas promessas, a sua palavra. É como se não acreditássemos que Deus vai julgar aqueles que tomam o nome dele em vão. Que Ele vai declarar culpado e que Ele vai trazer uma punição e vai trazer um juízo. É o mesmo que negar a sua existência. Para os crentes, no entanto, não há necessidade de usar o nome de Deus para legitimar um juramento, por exemplo, nesta questão de dar uma
uma palavra confiável, pois nós não devemos fazer juramentos, em primeiro lugar, deixando que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Foi isso que Jesus nos ensinou. Nós não precisamos jurar em nome de Deus, trazer o nome de Deus para a conversa quando nós nos comprometemos com alguém ou com alguma coisa, porque se somos de Cristo, se somos dele, se somos do Senhor, o nosso sim deve ser sim, o nosso não deve ser não. E é assim que nós honramos o nome que carregamos. Isto também nos relacionamentos interpessoais e profissionais, não apenas no mundo espiritual. Mas se alguém nos dá uma garantia, se alguém se compromete connosco e falha, e se esquece, e não faz aquilo que disse que faria, a nossa tendência é começar a perder a estima por essa pessoa. Perder a confiança nessa pessoa. Começamos a não sentir falta de um relacionamento com alguém assim. Que essa pessoa não é confiável, ela não é útil, ela não faz aquilo que ela disse que iria fazer, ela não serve. Causas maiores, obviamente, que é a obra do Senhor. E então isto acontece no mundo, acontece no meio profissional, mas também acontece, infelizmente, acontece no ministério, acontece na vida da igreja e não é suposto acontecer. É por isso que estamos a ler um mandamento que foi escrito para Israel, mas tem muito para a igreja, tem muito para nós e precisamos entender então o que significa tomar o nome do Senhor em vão. Há, portanto, um sentido maior em que as pessoas hoje tomam o nome do Senhor em vão. Aqueles que nomeiam o nome de Cristo, que oram em seu nome e que tomam o seu nome como parte da sua identidade, portanto nós, crentes, cristãos, nós que dizemos que somos adoradores de Jesus Cristo, mas que deliberada e continuamente desobedecem aos seus mandamentos, estão a tomar o seu nome em vão. Precisamos entender isto. Creio que esta frase é bem clara. E ela tem a ver connosco. Há mandamentos que nós já entendemos claramente, perfeitamente, o que é que Deus quer que nós sejamos e façamos. E se nós que dizemos que somos de Jesus, que somos de Deus, temos uma identificação com Deus, quando nós não fazemos aquilo que Deus nos manda fazer, de certa forma, em certa medida, nós estamos a tomar o nome de Deus em vão. A Jesus foi dado o nome que está acima de todos os nomes, ao qual todo o joelho se dobrará. Isso está em Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Confessar o nome de Jesus, reconhecê-lo como Senhor, dá glória a Deus, o Pai. E quando nós assumimos o nome de Jesus, o nome de cristão, nós devemos fazê-lo com uma compreensão de tudo o que isso significa. Se professamos ser cristãos, mas agimos, pensamos e falamos de maneira mundana, isto é, profana, fora do que é santo, fora do templo, nós tomamos o seu nome em vão. Quando apresentamos Cristo de uma forma errada, seja intencionalmente ou por ignorância da fé cristã, como proclamado nas Escrituras, nós tomamos o nome do Senhor em vão. É um falso Cristo, é um falso Deus. Quando nós não falamos de uma forma acurada, precisa, cuidadosa, bíblica, coerente com a Escritura, falamos de Jesus, mas nós não estamos a falar do Jesus da Bíblia conforme a Bíblia descreve Jesus. Nós estamos a tomar o nome dele em vão. Nós estamos a dizer mentiras sobre ele. E há muitas mentiras. Nos púlpitos das igrejas evangélicas, há muitas falsidades acerca de Deus que estão a ser pregadas. Promessas que Deus nunca fez e estão a dizer que ele faz, que ele fez. Há gente a adorar outro Jesus, não é o Jesus da Bíblia. Usam palavras de Jesus soltas fora do seu contexto
E por isso a importância de olhar para o texto com atenção, de fazer perguntas ao texto. É isto que os irmãos, nós estamos a ser treinados a fazer com o ministério do Prega a Palavra. Olhar para o texto, sermos fiéis ao que está escrito, não fugir do texto, ler com atenção, entender as palavras. Porque se nós dissermos coisas que não estão no texto, nós estamos a dizer inverdades ou mentiras, são falsidades, é uma fraude. Estamos a tomar o nome do Senhor em vão. Estamos a dizer coisas que Ele não disse acerca dele, que o seu nome não carrega e, portanto, é uma fraude. Precisamos ter muito cuidado com isso. É por isso que estamos a ser avisados nesta manhã para não tomarmos o nome do Senhor em vão. Vamos ouvir o que nos está a ser dito aos ouvidos. Quando nós dizemos que amamos o Senhor Jesus, mas não fazemos o que Ele manda, nós tomamos o seu nome em vão. E corremos o risco de o ouvir dizer-nos no dia do julgamento: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. O nome do Senhor é santo. Foi isso que Maria orou. Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Assim como Ele é santo, o nome do Senhor é uma representação da sua santidade, da sua glória, da sua majestade e da sua suprema divindade. A oração do Senhor em João 17, quando Jesus falou com o Pai, Ele mostra o valor do nome e da glória de Deus e que está associada ao seu nome. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja nele e eu neles esteja. Isto está associado ao nome de Deus. O amor, a glória, a importância de Deus, a revelação de Deus. Então nós devemos estimar e honrar o seu nome ao reverenciar e glorificar o próprio Deus. Deixar de fazer isto, deixar de estimar, de honrar o nome do Senhor, de reverenciar o nome, de respeitar o Senhor, de o glorificar, é tomar o seu nome em vão. E nós voltamos para aquilo que vivemos há mais de um ano atrás, cerca de um ano atrás, no início desta crise de saúde pública, quando se começava a falar muito em morte, e nós naquela altura precisamos de ir ao Salmo 16 para pensar em Deus, pensar no Senhor, lermos a Bíblia para despertar devoção pelo Senhor. Fomos ao Salmo 16 para ler lá que o Senhor é a porção da minha herança. Fomos lá para aprender a dizer ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo senão a Ti somente. Fomos lá para aprender a dizer que o Senhor é mais importante do que a nossa própria vida, do que a nossa saúde. E nós esperamos assim, que assim seja, no fim da pandemia, no fim desta crise de saúde pública, no fim de tantos números sobre mortes e infectados. Esperamos que assim seja, que realmente isto esteja a passar. Mas é um momento para voltarmos ao Salmo 16, porque este mandamento tem tudo a ver com aquilo que nós dissemos naquela altura. Dizer ao Senhor: tenho-te sempre à minha presença, estou consciente que Tu estás aqui. E nós fizemos uma reflexão, ajudados pelo livro Pecados Intocáveis, que falava sobre um pecado, o pecado da impiedade. E o irmão Jerry Bridges, ele diz assim: embora concorde que o orgulho tenha um papel importante no desenvolvimento e na manifestação de pecados subtis, eu creio que há outro pecado ainda mais básico, mais amplo e mais provável de ser a causa dos outros pecados. Eu refiro-me ao pecado da impiedade, do qual todos nós somos de certa forma culpados. Então, de certa forma, o que este irmão está a dizer é que todos nós temos uma tendência para tomar o nome de Deus em vão.
É por isso que este mandamento é importante para nós hoje. Então prestemos atenção de novo a isto que nós já vimos há uns meses atrás, mas que nunca é demais relembrar e voltar a ouvir. Em desacordo com o pensamento geral, impiedade e perversidade não são a mesma coisa. Alguém pode ser escrupuloso e respeitável e mesmo assim ser ímpio. Impiedade descreve a atitude contra Deus, enquanto injustiça refere-se ao pecado cometido em pensamento, palavra ou ação. Um ateu, confesso, ou mesmo alguém com uma mentalidade secular, é evidentemente ímpio. Todavia, há muitas pessoas decentes que também são ímpias, embora afirmem acreditar em Deus. Impiedade pode ser definida como viver sem pensar, ou pensar pouco em Deus, ou na vontade de Deus, ou na glória de Deus, ou na dependência de Deus. Não é difícil notar que a pessoa pode ter uma vida decente e ser ímpia, uma vez que Deus é irrelevante no seu dia a dia. E este é o ponto. Em vão. É irrelevante, Ele nem está lá. Há uma vacuidade, há um vazio de fé, de confiança em Deus. Ele é irrelevante. Não tem nada de Deus naquele dia, naquela atitude, naquelas palavras, naquele olhar, naquele gesto. Não tem nada de Deus. Deus é irrelevante. Isto é impiedade. Isto é tomar o nome de Deus em vão. Encontramos pessoas assim por todos os lados no decorrer dos nossos afazeres diários. São pessoas simpáticas, educadas e caridosas, mas Deus está longe dos seus pensamentos. Talvez até passem 1 hora por semana na igreja, mas vivem os outros dias como se Deus não existisse. Não são perversas, mas são ímpias. A tristeza é que muitos de nós que somos cristãos vivemos o dia a dia sem pensar muito em Deus, ou nem sequer pensamos. É até possível que leiamos a Bíblia e oremos por alguns minutos pela manhã, mas logo em seguida já nos detemos com os nossos afazeres e vivemos basicamente como se Deus não existisse. Dificilmente levamos em conta a nossa dependência de Deus ou a nossa responsabilidade para com Ele. As horas correm sem que pensemos um segundo sequer em Deus. E neste sentido, nós somos bem iguais ao nosso vizinho que é gentil e decente, mas não é salvo. Ele nunca pensa em Deus e nós só pensamos nele de vez em quando. Mas é impossível ler o Novo Testamento com atenção sem notar o quanto a nossa vida está fora do padrão bíblico de piedade. Dificilmente nós levamos em conta a nossa dependência de Deus. Sobre isto, então, meditemos nestas palavras de Tiago. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos 1 ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago não condena essas pessoas porque fazem planos ou procuram negócios lucrativos. Ele condena o facto de as pessoas não reconhecerem que dependem de Deus para a realização dos seus planos. Vivemos a planear uma coisa ou outra, na verdade nós não conseguimos fazer as coisas mais simples da vida sem algum planeamento. Apesar disso, quase sempre agimos como as pessoas às quais Tiago se dirigiu. Nós também fazemos planos sem reconhecer que dependemos totalmente de Deus para os tornar realidade. Este é um modo de se expressar impiedade. Raramente pensamos na prestação de contas dos nossos atos a Deus e na responsabilidade de vivermos conforme a sua vontade moral revelada na Bíblia. Os mandamentos, os 10 mandamentos, ou os 613 que estão no Pentateuco, ou os 400 que estão nos Evangelhos. O problema é que dificilmente consideramos a vontade de Deus e quase sempre nos contentamos em evitar os pecados gritantes. Paulo, contudo, escreveu aos cristãos de Colossos:
Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, ou seja, para lhe agradar em tudo. É isso que significa esta frase. Frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Observe que esta oração concentra-se em Deus. Paulo desejava que os seus leitores fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, ou seja, a sua vontade moral. Desejava que vivessem de modo digno de Deus, agradando-lhe em tudo, e orava por isso. A oração centrada em Deus é assim. Paulo desejava que os colossenses fossem cristãos piedosos. Os crentes de Colossos não eram super cristãos. Eram pessoas iguais a nós, vivendo dia a dia numa sociedade bem pior até do que a nossa. E mesmo assim, Paulo esperava que eles vivessem vidas santas e ele orava para que isso acontecesse. E a pergunta é, será que nós oramos por nós mesmos, por familiares e amigos, da mesma forma que Paulo orava pelos irmãos de Colossos? As nossas orações mostram preocupação com a vontade e com a glória de Deus e desejo de viver de modo que lhe agrade? Ou são mais parecidas com uma lista de tarefas que nós apresentamos a Deus, pedindo-lhe que Ele intervenha na saúde e na necessidade financeira de amigos e de familiares? Não é condenável apresentar essas necessidades terrenas a Deus. Na verdade, esse é um modo de reconhecermos que dependemos dele todos os dias. Mas se nós orarmos apenas por essas coisas, nós estamos a tratar Deus como um moço de recados, como um estafeta divino e nada mais. Isto é tomar o nome de Deus em vão. As nossas orações, diz o irmão Jerry Bridges, estão focadas essencialmente no ser humano e não em Deus. E de certa forma, nós somos ímpios nesse aspecto. Para Paulo, tudo na vida tem de ser feito na presença de Deus com o objetivo de lhe agradar. E ele é o apóstolo aos gentios, ele é o apóstolo para os portugueses. Ele é aquele que fala da parte de Deus para nós hoje. É por isso que citamos tanto Paulo, mas também citamos Pedro. Mas, olhando para Paulo, vejamos como ele instrui os escravos que eram membros da igreja de Colossos. Provavelmente uma grande parte da congregação, ou a maior parte da congregação, a servirem aos seus senhores no temor de Deus. No versículo 22, Colossenses 3, 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Então esta ideia de temer o Senhor, de respeitar, ter reverência, saber que Ele vai trazer uma justa retribuição. Ele faz justiça, Ele traz a recompensa. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Quantos cristãos tentam seguir esta regra no dia a dia, no viver diário? Será que não realizamos as nossas atividades da mesma forma que os nossos colegas não crentes e infiéis que trabalham só em benefício próprio, de olho numa subida de posição, no aumento do salário, sem jamais levar em conta o que agrada a Deus, o que é que Deus quer, o que é que Ele deseja? 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isto é tomar o nome de Deus como importante, como útil, como precioso. Tudo inclui cada atividade do nosso dia. Não devemos só comer para a glória de Deus, temos de conduzir o carro ou a moto para a glória de Deus. Temos de fazer compras para a glória de Deus. E os nossos relacionamentos têm de ser para a glória de Deus. Tudo o que fizermos tem de ser feito para a glória de Deus
E esta é a marca do cristão piedoso. Mas o que é que significa fazer tudo para a glória de Deus? Significa que eu faço as refeições, conduzo o carro, vou às compras e relaciono-me com as pessoas tendo dois objetivos em mente. O primeiro é fazer tudo de um modo que agrada a Deus. Quero que Deus fique contente com a minha forma de realizar até as coisas mais simples do dia a dia. Assim eu oro pelas circunstâncias que me esperam, que me aguardam, pedindo que o Espírito Santo dirija os meus pensamentos, palavras e ações de modo que agradem a Deus. E o segundo objetivo é que todas as minhas atividades honrem a Deus perante os outros. Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que santifiquem, que valorizem o nome dele por causa da forma como vocês vivem. O nome dele é tomado como importante, como honrado. Então pense desta forma: se todas as pessoas com quem interage no decorrer do dia sabem que o irmão ou a irmã confia em Jesus como Salvador e Senhor, as suas palavras e ações estão a glorificar a Deus perante as pessoas que o observam? Um indicador ainda mais exato da nossa inclinação à impiedade é o nosso desejo minguado de ter um relacionamento íntimo com Deus. O salmista diz: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Este não é um texto isolado. O Salmo 63 mostra Davi a dizer que tem sede de Deus e que o busca ansiosamente. O Salmo 27, ele manifesta o desejo de Davi de habitar na presença do Senhor para contemplar a sua beleza. Sabemos que eles representam Cristo e Cristo em nós. Nutrir estes desejos por Deus, por valorizar Deus. Era isto que os homens santos no passado desejavam. Mas hoje em dia, poucos de nós se interessam por estas coisas. Alguém pode ser moral e correto ou até bastante ocupado no serviço cristão e mesmo assim ter pouco ou nenhum interesse em desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. E esta é uma das marcas da impiedade. Deus é o foco da vida do cristão piedoso. Cada situação, cada atividade, seja no reino espiritual, seja no terreno, é vista através de lentes focadas em Deus. No entanto, esse foco só é alcançado por meio do relacionamento cada vez mais íntimo com Deus, proximidade com Deus. E diz o autor de novo, Jerry Bridges: se acompanhou o meu raciocínio até aqui, percebeu que nenhum cristão é totalmente puro. Como isso é de facto verdade, existe certo grau de impiedade em nós. A pergunta que deveríamos fazer com honestidade e humildade é: até que ponto eu sou ímpio? Em que aspectos da vida Deus fica fora dos meus pensamentos? Quantas das minhas atividades são realizadas sem que eu reconheça a presença de Deus? Ou seja, quantas vezes no dia eu tomo o nome do Senhor em vão, como algo inútil que eu não quero saber? Eu nem me lembro. Jesus foi a única pessoa que teve uma vida absolutamente pura. E é provável que nenhum cristão verdadeiro tenha uma vida totalmente ímpia. Mas onde é que nós estamos neste espectro entre a pureza e a impiedade? Ao analisar a sua vida, lembre-se de que nós não estamos a falar de comportamento correto versus comportamento perverso. Estamos a falar de realizar tudo na vida como se Deus fosse relevante ou irrelevante. Deus é importante ou não é? O seu nome tem valor ou não tem? O seu caráter, a sua presença, a sua pessoa. As pesquisas continuam a mostrar que existe pouca diferença entre os padrões de valores e comportamentos dos cristãos e dos não cristãos. Então, se perguntar, como se perguntou aos portugueses, têm fé? Muitos vão dizer que sim, que acreditam em Jesus. E as pesquisas mostram que há um número muito grande de supostos cristãos em Portugal. Mas que diferença isso faz, dizer que é cristão? Assumir este nome, associar-se a este nome. Que diferença é que isso faz? Por que é que isto é um facto? Por que é que isto acontece?
Isto evidencia que nós vivemos praticamente sem levar Deus em consideração ou sem pensar em como lhe agradar ou como o glorificar. Não se trata de afastarmos Deus dos nossos pensamentos de modo consciente e deliberado. Simplesmente ignoramo-lo. Ele povoa muito pouco a nossa mente. Não é que decidimos não pensar em Deus, mas simplesmente Ele nem está lá. Nós não pensamos nele. Ponto final. Isso é impiedade. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Tratá-lo como vazio, sem valor, inútil. Diz o irmão Jerry Bridges: no início deste capítulo eu afirmei acreditar que a impiedade é o nosso pecado fundamental, até mais do que o orgulho. Imagine como o nosso orgulho desinflaria, murcharia, se, por exemplo, vivêssemos cada dia conscientes de que tudo o que somos, tudo o que temos e tudo o que realizamos é pela graça de Deus. O orgulho de nos acharmos mais santos do que os outros, um dos pecados mais comuns e aceitáveis entre nós, é um produto direto da nossa maneira ímpia de pensar. Os pecados da língua, tais como mexericos, fofocas, sarcasmo, palavras grosseiras, palavrões, ditas a outros ou sobre outros, não surgem quando nós lembramos de que Deus ouve tudo o que nós dizemos. O motivo de pecarmos com a nossa língua deve-se ao facto de vivermos até certo ponto na impiedade. Não nos ocorre que vivemos cada momento do dia na presença de um Deus que tudo vê e tudo ouve. Creio que, em última instância, todos os outros pecados aceitáveis têm a sua raiz no pecado da impiedade. Pergunta este irmão, então, como nos podemos livrar desse pecado? Como ser mais puros no nosso viver diário? Paulo escreveu a Timóteo: exercita-te na piedade. O verbo exercitar vem da cultura desportiva daquela época e refere-se aos exercícios que os atletas faziam diariamente em preparo para os torneios. Noutras palavras, implica compromisso, consistência e disciplina no treinamento. Paulo queria que Timóteo, assim como todos os cristãos de todas as épocas, fosse tão comprometido em crescer na santidade e tão intencional na sua busca como agiam os atletas que competiam por um prémio terreno. No entanto, acho que a maioria dos cristãos dificilmente ou nunca pensa em se desenvolver na santidade. O nosso objetivo na busca da santidade deve ser o crescimento cada vez mais consciente de que vivemos todos os minutos na presença de Deus, que somos responsáveis perante Ele e dependentes dEle. Esse objetivo deve incluir o desejo cada vez mais intenso de agradar a Deus e glorificá-lo nas atividades mais simples da vida. Então responda honestamente: quanto tempo gasta a pensar em Deus no seu viver diário? O que faria diferente no dia a dia se buscasse realizar tudo para a glória de Deus? Como o termo impiedade é muito abrangente, identifica as áreas em que é mais propenso, mais inclinado a viver sem se preocupar em Deus. Penso no trabalho, nos passatempos, no lazer, nos programas de televisão e até no seu meio de transporte. Memorizar versículos e meditar neles em oração é sempre muito proveitoso. Anotar, levar um cartão, ter no telemóvel. Mesmo que não pense muito em Deus, Ele está sempre atento a si e vê tudo o que faz. Ouve cada palavra que diz e sabe tudo o que pensa. O Salmo 139 diz isso de uma forma clara. Além disso, Ele sonda os nossos motivos. Portanto, a conclusão deste capítulo: sejamos tão conscientes dEle como Ele é de nós. Ele conhece-nos pelo nome. Ele sabe quem nós somos. Isto deve nos fazer temer. Porque nós acreditamos que Ele é um Deus santo e um Deus justo. E nós estamos aqui para ser lembrados que pode demorar a sua justiça, mas ela não falha. Porque Ele é misericordioso, Ele é paciente, Ele está-nos a avisar. Ouve a minha palavra. Pratica a minha palavra. Cumpre os meus preceitos e juízos. Deus chamou Moisés para que ele falasse a Israel, para dizer: ouvi os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes.
E parte disso que nós ouvimos foi: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Falta de reverência por Deus, completa ausência de medo da sua santa retribuição é essencialmente o mesmo que negar a existência de Deus, viver como se Deus não existisse. Cuidado com a forma como nós vivemos. Porque o Senhor diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. O Senhor quer ser reconhecido como o Deus da nossa salvação. O nosso Senhor que nos resgatou, que nos comprou para Ele. Ele tem que ser importante na nossa vida. Ele quer ser importante neste dia, nesta semana, todos os dias da nossa vida. O seu nome é santo e nós vamos cantar isso mais uma vez. Vamos destacar e engrandecer o nome do nosso Deus.